Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Fundamentos e Metodologia da Educação. Meus caros, na aula de hoje nós vamos conversar sobre as competências específicas de ciências humanas dentro da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E aí nós vamos discutir sobre o objetivo dessas competências específicas e vamos entender como que elas funcionam aí dentro das ciências humanas e depois vamos entender como que elas funcionam especificamente dentro do ensino de história. Bom, as competências da BNCC, elas são competências que são muito importantes para o desenvolvimento de uma visão que seja integrada do mundo e que ela seja capaz também de envolver a compreensão de diferentes temporalidades, territorialidades e também de diversidades culturais, tá? E isso é um desafio muito grande dentro da história. Isso é um desafio muito grande, principalmente nos anos iniciais ali do ensino fundamental. Por quê? Porque desenvolver a noção de temporalidade nas crianças já é algo muito difícil, né? É muito comum que as crianças, quando vão relatar alguma coisa que aconteceu com ela no final de semana ou durante a semana, elas se confundam com os próprios dias da semana e digam: ah, porque amanhã minha mãe fez cachorro quente e eu comi 2. Então, primeiro a gente tem que entender que as competências específicas, né, ali da BNCC, elas vêm pra gente nesse sentido aí de organizar essa situação, certo? Bom, então segundo a BNCC, a área das ciências humanas, ela visa possibilitar que os estudantes, eles compreendam o mundo, que eles compreendam a si mesmos e também que eles compreendam as suas múltiplas dimensões, uma perspectiva que seja crítica, uma perspectiva que seja transformadora. E para a área de história especificamente, a BNCC ela busca que os estudantes sejam capazes ali de interpretar o tempo histórico e de compreender as relações entre o passado e o presente, de forma ali que eles consigam desenvolver uma consciência histórica que vai acabar permitindo uma atuação de uma maneira crítica, certo? Bom, então vamos falar agora especificamente das competências de ciências humanas, tá? Nós temos 5 competências específicas que elas vão contribuir para a formação de cidadãos que sejam capazes de interpretar, de transformar a realidade em que vivem, tá? E essas habilidades, essas competências, elas não são feitas assim de forma aleatória, elas foram baseadas, né? Foram estudadas durante muito tempo em muitos autores e foram baseadas em alguns autores. Inclusive, a gente tem um autor muito renomado dentro da área de história, que é o John Rilson, que ele vai falar que o ensino de história ele tem que ser voltado para a formação de um pensamento histórico e não somente de uma narrativa de fatos. Então ele vai falar sobre essa compreensão das temporalidades de uma maneira que tem que ser crítica, de uma maneira que tem que ser reflexiva, e isso vai implicando aí muito mais do que aquele estudo de fatos, aquele estudo de datas que o ensino de história tradicionalista muitas vezes pregava, certo? Bom, então a primeira competência geral de ciências humanas da BNCC, ela prevê que o estudante ele tem que compreender e explicar a realidade social, política, cultural, econômica, considerando as interações entre os diferentes tempos, espaços e sociedades. Então, essa competência, por exemplo, ela vai proporcionar, ela vai promover a análise da realidade, permitindo que os estudantes eles compreendam as inter-relações entre as diferentes dimensões da vida em sociedade, tá? O Saviani também complementa aí falando sobre essa questão de como se moldar a vida contemporânea, como entender essas interações e como que os estudantes vão se tornando capazes de interpretar essas questões. Bom, a segunda competência da BNCC, ela vai falar pra gente sobre a análise dos processos históricos e geográficos, aqui lembrando que eu tô falando das competências das ciências humanas, tá? Reconhecendo as diferentes temporalidades, então tempo, e espacialidades, espaços, compreendendo então as suas relações com o presente. Então as análises dos processos históricos e geográficos, ela desenvolve ali nos estudantes a capacidade de interpretar as mudanças, de interpretar as permanências na sociedade ao longo do tempo, tá?
A gente tem um autor, o Bloch, que lá no livro que ele escreveu, né, Apologia da História, ele vai argumentar que o conhecimento histórico ele tem que ser visto como uma investigação que ela é contínua, né? E isso acaba permitindo uma compreensão das complexidades da sociedade. Ou seja, a gente não vai narrar um fato, então a independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro, que empunhou sua espada e gritou independência ou morte. Uma narração de um fato. Não, o Mark Bloch ele vem dizendo pra gente sobre a importância de analisar a continuidade desse evento. Por quê que essa história foi narrada desse jeito? O que aconteceu? Quais foram os sujeitos envolvidos, certo? Então essa competência específica de ciências humanas nesse sentido, ela vai convidar os alunos para fazer muito mais do que memorizar os fatos, tá? Aí a terceira competência, ela fala sobre reconhecer-se como sujeito histórico, tá? E reconhecer os outros sujeitos para entender as interações sociais. Então essa competência ela vai reforçar justamente a importância dos estudantes se entenderem como sujeitos ativos na história. Aí a gente já pega um autor um pouco mais recente, Paulo Freire, que lá em 1996, em Pedagogia da Autonomia, ele destaca justamente o reconhecimento de si como sujeito histórico como um ato de empoderamento. E isso acaba permitindo que o indivíduo ele questione, né, as relações de poder existentes na sociedade e consiga tomar atitudes, né, mais transformadoras. E a BNCC ela busca justamente fomentar essa consciência crítica, essa consciência reflexiva, e ela vai oferecer aí aos alunos também algumas ferramentas para que eles desenvolvam habilidades e consigam participar ativamente desse processo que é um processo de construção social. E aí a gente tem a quarta competência, tá, que é o posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva em situações de conflito de interesse, ou seja, a formação dos cidadãos que saibam lidar com conflitos, com tensões sociais de maneira ética, ela é também uma prioridade da BNCC. Essa competência específica, ela tem o objetivo de desenvolver nos estudantes a capacidade de reconhecer diferentes pontos de vista e atuar de forma responsável, atuar de forma colaborativa, justamente nessa resolução de conflitos, certo? Bom, a gente tem também a quinta competência da BNCC, que vai falar sobre a utilização de diferentes linguagens para expressar e partilhar informações, experiências, conhecimentos. Ou seja, é o uso da linguagem oral, da linguagem escrita, da linguagem visual, matemática, corporal, digital, tá? Então a BNCC, ela enfatiza a importância do domínio de diferentes formas aí de comunicação, permitindo com que os estudantes, eles expressem as suas ideias, que eles participem de debates sociais de uma maneira que seja clara e articulada, tá? A gente tem aí o Levi, que lá em 1999, quando ele aborda a importância das tecnologias da informação e comunicação na sociedade, ele já está trazendo aí essa necessidade da utilização das diferentes linguagens para uma aprendizagem que seja efetiva, né? O desenvolvimento de uma habilidade que seja de fato ali efetivo para a formação integral do sujeito, certo? Bom, e aí falando agora das competências específicas de história para o ensino fundamental. Então primeiro a gente compreendeu o global, o que as ciências humanas esperam que seja desenvolvido de habilidade dentro do ensino das ciências humanas, né? E agora falando um pouquinho das competências específicas do ensino de história. Então, de uma maneira mais direcionada para esse campo da história, a BNCC ela vai estabelecer 7 competências específicas para o ensino fundamental. A primeira delas é compreender os processos históricos de formação dos territórios da sociedade, tá? Reconhecendo as interações entre as dinâmicas locais, regionais, nacionais e globais. Ou seja, entender os processos de forma integrada, mas também de forma separada, porque os acontecimentos históricos, os fatos, né, as narrativas, elas acontecem simultaneamente em diferentes locais do planeta Terra. Bom, a segunda competência, ela consiste em analisar as relações de poder e as tensões sociais nos diferentes tempos e espaços. Então ali a gente tem que conseguir interpretar a diversidade cultural
e a atuação dos diferentes grupos sociais ao longo do tempo, tá? A terceira competência, ela fala sobre interpretar e avaliar as fontes históricas. Então, as fontes escritas, as fontes visuais, orais, materiais, jornalísticas, entre outras, desenvolvendo ali a capacidade de investigar, de questionar e de construir narrativas sobre o passado. Então, compreender essas diversas temporalidades históricas aí faz parte justamente dessa análise das mudanças, dessas permanências de longa duração que fazem parte da quarta competência, que é justamente compreender as diversas temporalidades históricas, tá? Às vezes as habilidades são parecidas, mas quando vocês puxarem lá para ler na BNCC, a gente consegue entender especificidades de cada uma, e é importante a gente entender que cada uma delas tem o seu espaço. A quinta habilidade, ela consiste em desenvolver a noção de sujeito histórico e as suas múltiplas identidades de gênero, étnico-raciais, sociais e culturais, reconhecendo-se justamente como uma parte da história atuante em seu contexto, certo? A sexta competência, ela busca a articulação do conhecimento histórico com outras áreas do saber. Então, promovendo ali uma visão que ela é interdisciplinar para compreender esses fenômenos sociais, tá? Então, articulação do conhecimento histórico com outras áreas do saber. Essa daí é bem fácil de lembrar. E, por fim, a sétima e última competência de história para o ensino fundamental é a valorização do patrimônio cultural e a memória coletiva. Então, quando a gente entende a importância da preservação, da transmissão do conhecimento e das heranças culturais, né, como componentes fundamentais da identidade da cidadania, a gente está aí desenvolvendo as habilidades de valorização do patrimônio cultural que fazem parte dessa sétima competência da BNCC. E aí, meus caros, a gente tem que compreender que essas competências, elas refletem um olhar que ele vai além da memorização de datas, de fatos, e ela convida os estudantes a pensar de uma forma crítica sobre os processos históricos e sobre as suas consequências para a sociedade contemporânea. Então, o conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!